Glória a Deus. A fidelidade do Senhor, queridos, fez com que Ele cumprisse a promessa e a aliança. Numa manhã que nós participamos da ceia, nos lembramos disso. Quando Deus cumpre a sua promessa de nos fazer um povo que o adora, que vive para Ele, mediante o sacrifício de Jesus, que foi entregue na cruz em nosso lugar. Então, se a ceia nos leva a adorar, a ceia também é testemunho, traz instrução ao nosso coração, porque proclama as verdades de Deus. E nessa manhã, como aula inaugural da nossa escola dominical, na próxima semana, no próximo domingo, nós iniciaremos as nossas classes um pouco mais cedo nesse ano, já dentro de um propósito do Conselho. Nós vamos conversar sobre educação cristã. Por onde devo começar? Esse é o nosso tema dessa manhã. Educação cristã. Por onde devo começar? Em mais um encontro com o seu aprendiz, um sábio, desta vez, o convida para que eles caminhem pela floresta. Floresta que o aprendiz ainda não conhece. E a despeito da sua idade, bem mais velho que o seu jovem aprendiz, o sábio caminha com agilidade, desviando e se livrando das barreiras que vão se encontrando. O aprendiz, de outro lado, escorrega a todo instante, cai, reclama, murmura, até mesmo blasfema, levanta-se e continua seguindo o seu mestre, que vai num ritmo constante. Depois de uma longa caminhada, adentrando pela floresta, o sábio para e começa a voltar. O aprendiz então diz: ué, mas nós viemos até aqui e você não me ensinou nada? Ele falou assim: eu estou te ensinando o tempo todo. Parece que você é que não quer aprender. Responde o sábio. Porque ele diz: eu estou tentando lhe ensinar como é que nós lidamos com os erros da vida. Como assim? Pergunta o aprendiz. Primeiro, é preciso conhecer o caminho para não cair, não errar. Segundo, em vez de ficar reclamando, praguejando o tempo todo, procure descobrir o que é que está fazendo você escorregar e cair. Nós precisamos conhecer para saber como viver. E o conhecimento nos ajudará também a levantar e saber como caminhar diferente de onde estamos caindo. Jesus nos ensina, queridos, que a Escritura Sagrada encerra em si o poder de Deus. Mateus 22, 29, nós lemos: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus e nem experimentamos o poder dessa palavra. Então veja, Jesus está dizendo que conhecer a palavra é mais do que ter informação, orientação, direção, correção para a vida. Conhecer a palavra é experimentar força, capacitação, poder para viver a vida e aquilo que se aprendeu. Quantas decisões erradas, minhas e suas, são fruto de desconhecimento da palavra de Deus? E outras, nós conhecemos a palavra, mas não temos força e poder dela em nós para obedecê-la. Então Jesus nos ensina que precisamos não apenas conhecer a palavra, a sua palavra, mas experimentar o poder dessa palavra da vida. Então, conhecer e experimentar o poder dessa palavra vem através da nossa dedicação às Escrituras Sagradas. Por outro lado, o irmão de Jesus, Tiago, diz que nós não podemos apenas conhecer, nós precisamos praticar. É preciso colocar essa palavra em prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira
e logo se esquece de como era a sua aparência. Se eu e você conhecermos a palavra, mas não a colocarmos em prática, é como se nós esquecêssemos daquilo que aprendemos. Precisamos praticar para que seja um testemunho claro do poder dessa palavra na nossa vida. Queridos, nós precisamos conhecer o ensino de Deus pela palavra, sua palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Por isso estamos com um novo plano de leitura bíblica e incentivando você a ler. Se você não começou, comece agora, mas leia, porque é Deus falando com você. É Deus trazendo a sua orientação para ti. Antes de partir para junto do Pai, se entregar na cruz e morrer em meu e o seu lugar, Jesus diz aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Então, quero convidar você a, confiado nessa palavra, pedir ao Espírito Santo que traga ao seu coração o que você precisa ouvir nessa manhã. Vamos orar? Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê compreensão, que abra sua mente, te dê concentração e atenção àquilo que Ele preparou para você. Mas também peça a Ele que aplique essas verdades para que você experimente o poder da palavra e viva essa palavra. Espírito Santo, aqui estamos e confiamos que somente o Senhor abre o nosso entendimento, nos faz compreender a Tua palavra nessa manhã e aplica essas verdades para que vivamos de forma a dar glória ao Senhor, ao Pai e ao Filho. Eu peço que o Senhor me use nessa manhã. De fato, o que o Senhor preparou para cada um de nós, recebamos para a Tua glória e por Tua graça, edificando-nos, transformando-nos, fazendo-nos um povo com uma identidade que influencia a nossa cidade, para que o Teu nome seja conhecido, aqueles a quem o Senhor chamou sejam salvos e adorem o Teu glorioso nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E eu vou pedir que você mantenha aberta, porque nós vamos caminhar por todo esse capítulo. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, eu fiz a leitura dos versos 4 e 5, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O ensino é algo primário na vida de todo ser humano. Pais aqui concordam comigo que a educação inicia desde cedo. Se você tem lá o seu filho, sua filha, bebezinho ainda, você começa a ensinar a segurar nos brinquedinhos. Depois você ensina a falar, mamãe, papai. E você ensina a andar. Andar para ganhar papá. Você ensina a criança a pegar a colher e colocar na boca. E aí depois ela não quer que você dê mais, e aí ela derrama. Tudo processo de ensino. E nós vamos ensinando. E as crianças vão crescendo e os pais continuam a ensinar. Pintar desenho, depois desenhar. E aí cresce um pouquinho mais, aí você vai ensinar a amarrar o cadarço do tênis. Eu ainda lembro como foi difícil aprender isso.
Aí cresce um pouquinho mais, vai lavar a louça, lavar banheiro, vai ajudar nas tarefas de casa. Depois cresce mais, vai ensinar a dirigir. E por aí vai. Pais estão sempre presentes na vida dos filhos e ensinam as primeiras verdades importantes para a formação de um caráter. E fundamentado, queridos, naquilo que a Bíblia nos ensina. Quando nós pensamos acerca da instrução sobre a pessoa de Deus, não é diferente. Papai e mamãe são aqueles que primeiro devem ensinar a orar. Quem é Papai do céu? Como nós devemos viver para Ele em obediência? Como Ele nos ama? O que Ele está preparando para cada um de nós? Educação cristã. Por onde nós começamos? Começamos em casa. Capítulo 6 de Deuteronômio, eu vou dividir ele em 4 momentos nessa manhã. Primeiro, versos de 1 a 9, nós vamos ver o testemunho da palavra e a importância da palavra. Versos de 10 a 16, nós vamos ver uma advertência. Versos 17 a 19, nós vamos ver a promessa. E o restante, versos de 20 a 25, nós vamos ver a importância do testemunho. Então, esse é o nosso roteiro para essa manhã. O que é o livro de Deuteronômio? Vamos trazer à mente o cenário, o que está acontecendo quando nós lemos Deuteronômio. Deuteronômio é Moisés falando ao povo que está diante da terra prometida, vai entrar nessa terra prometida, vai tomar posse dessa terra que Deus prometeu. Mas até isso aqui o que aconteceu? Então vamos voltar um pouquinho. Vamos lembrar que Deus chama Abrão e diz: Abrão, a partir de você eu vou criar um grande povo. E esse povo vai abençoar todos os povos da terra. Esse povo cresce de fato, esse povo de Deus. E por crescer, por receber tanta bênção de Deus, ser bem-sucedido em tudo o que faziam, como eles moravam na terra dos egípcios, eles foram escravizados. Os egípcios tinham medo de que eles crescessem a tal ponto de dominar sobre eles. E aí fizeram exatamente o que eles tinham medo. Dominaram sobre os hebreus. Esse povo, então, começa a sofrer na escravidão. Clama a Deus. Deus ouve e liberta esse povo e leva esse povo, então, para a terra prometida. O povo chega diante da terra prometida, mas tem medo dos inimigos. E mesmo diante da promessa de Deus, de que daria para eles a terra, de que eles venceriam os inimigos, porque eles tinham que conquistar a terra, eles não querem. Deus, então, os pune por causa disso. E eles voltam para o deserto e ficam por 40 anos pelo deserto. Até que morram todos aqueles rebeldes à palavra do Senhor para adentrarem na terra. Então agora o povo volta, cumpridos os 40 anos, o povo está de novo diante da terra, e Moisés precisa ensinar a essa nova geração quem é Deus, quem é esse povo amado por esse Deus, qual é o plano de Deus para esse povo, como eles devem viver a vida que Deus preparou para eles. Esse é o cenário. Então, nós vamos encontrar em Deuteronômio vários discursos. Algumas Bíblias têm lá discurso de Moisés, depois tem lá de novo, aqui na minha Bíblia, por exemplo, capítulo 4, antes do verso 44, tem o segundo discurso de Moisés. Os capítulos de 1 a 3 apresentam para nós a história do povo. Quase isso aqui que eu contei para vocês. Como é que eles chegam lá. Capítulos de 4 a 6 é um resumo do caráter de Deus. Ou seja, isso é revelado, mostrado através da lei. Capítulo 5, por exemplo, dos versos de 1 a 21, nós temos a repetição dos 10 mandamentos, que mostra quem é o nosso Deus, o caráter dele, e aquilo que nós devemos seguir em obediência ao Senhor. A partir do verso 22 do capítulo 5, vai mostrar Moisés como o mediador. O povo tem medo de estar diante de Deus, porque se reconhece pecador. Então eles falam: Moisés, vai lá você e nos represente. E isso está ensinando-nos
sobre Jesus, que seria o mediador entre nós e Deus. Capítulo 5, verso de número, a partir do verso 22, mas eu vou ler apenas o verso 24. Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo, e é com Moisés. O povo está falando da experiência de Moisés. Verso 31. Deus fala para Moisés ficar lá, porque ele vai ensinar para Moisés tudo o que Moisés precisa saber. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos, juízos que tu lhes dás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Então Moisés recebe a palavra para poder ensinar ao povo que vai viver conforme essa palavra. Então, capítulo 6 traz para mim e para você, guarde isso, a importância da palavra de Deus, o conhecimento dessa palavra para obedecer e testemunhar, obedecer e viver e anunciar. Então, capítulo 6, veja comigo, versos de 1 a 9. Aqui nós vamos encontrar a vontade de Deus para o meu e o seu coração, o coração do seu povo. Deus está ordenando ao povo seguir a sua palavra, os seus mandamentos, a sua verdade revelada, para viver nessa terra que Deus preparou. Então você acompanha comigo os versos de 1 a 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem. Moisés está falando ao povo. Olha, é isso aqui que Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Para quê? Por que vocês têm que conhecer os mandamentos? Para que vocês cumpram e vivam esses mandamentos na terra que vocês vão possuir. Por que nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus? Verso 2. Para que nós temamos ao Senhor. A única maneira de eu temer, reconhecer, reverenciar, adorar a Deus é através do conhecimento de quem Ele é, revelado na sua palavra. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Para que eu e você sejamos obedientes em guardar a palavra de Deus, que Ele nos revela, nós precisamos conhecer a palavra, ter entendimento, ter intimidade com a palavra. Que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Para que a vida seja prolongada, eu preciso conhecer e andar conforme a palavra de Deus. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Conhecer a palavra seria para o povo sinônimo de viver muito, longevidade, e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem dado naquela terra. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os mandamentos são ensinados para que sejam cumpridos, e é preciso conhecer para saber como viver. E a geração atual não conhece Deus. Então, Moisés está apresentando quem é o Deus desse povo. E é o conhecimento dessa palavra, onde Deus se revela, que me leva a amar a Deus. E amá-lo sobre todas as coisas. Os versos 4 e 5 é tanto uma afirmação, porque diz quem Deus é, o único Senhor, como um convite para nós andarmos na presença dEle, desfrutando de vida abundante. Amarás. E o amor vem por causa da experiência que o povo de Israel teve no livramento, no cuidado, na provisão que Deus deu durante todos os anos de deserto. Queridos, por que Ele é o único Senhor? Porque todos os deuses do Egito foram destruídos, vencidos um a um. Deus mostrando que Ele é o único Deus sobre o universo. Então, por isso Ele diz, ouve Israel, o nosso Deus, o Senhor, Yahvé, é o único Deus, o único Senhor. E é por isso que o povo então pode amar, porque o amor
constrange. E a resposta do povo ao amor recebido de Deus, o cuidado recebido, a provisão recebida, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E é interessante o verso 5, porque ele fala de coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou seja, com tudo o que você é. Amor não é emoção, queridos, mas compromisso, entrega. A adoração a esse Deus. Coração como sede do intelecto, das vontades, da intenção, das emoções, é o ser como um todo. E é o coração que dirige as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu caminho. O coração forma o meu caráter e define como eu vivo. É por isso que o amor a Deus é de todo o meu coração. Para amar esse Deus, então, com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, com todo o meu ser, significa que eu preciso ter racionalidade, eu preciso entender, a capacidade mental de compreender esses estatutos e encontrar Deus revelado neles, nessa palavra maravilhosa. Portanto, os mandamentos devem estar no coração, não apenas na cabeça. Eu preciso conhecer, entender, compreender racionalmente, mas eu preciso descer para o coração, de forma que isso determine como eu vivo. E descer para o coração é amar essas verdades, amar o Deus revelado nessas verdades, é me entregar totalmente a Ele. Então a obediência não vai ser apenas uma questão de legalismo formal, mas vai ser fruto de uma resposta baseada num coração transformado, entregue, constrangido por causa do amor de Deus. É por isso que a palavra tem que estar no coração, não apenas na cabeça. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Brasília tem trabalhado para que todos nós que participamos dela não recebamos meramente informação, mas experimentemos transformação pelo poder que essa palavra gera em nosso coração. Não fica só aqui, desce para cá. Talvez aqui, queridos, nós encontremos parte da resposta, porque muitos dos nossos filhos não estão na igreja, não querem vir para a igreja, não querem andar com Deus. É porque a palavra ficou só na cabeça. Ao vir à igreja e ouvir a palavra, estudar a palavra, talvez tenha acumulado apenas conhecimento racional e não desceu para o coração. Talvez aqui tenhamos parte da resposta. A lei, a palavra de Deus, então, era para ser o tema comum. Era para ser a conversa do dia a dia e do dia todo. Veja comigo, verso 6. Estas palavras, que palavras, meus irmãos? Verso 1, mandamentos, estatutos, juízos, tudo que Deus revela para nós. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, não é na cabeça, é no coração, porque o coração define como eu vivo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra é o tema da conversa comum, do dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar. É algo que é popular e relevante. Quando Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, se o meu e o seu coração está cheio da palavra, qual vai ser a minha conversa no dia a dia? Palavra. Mas não significa que eu vou só falar a palavra, vou recitar os livros, vou memorizar. Não. Significa que cada momento da vida é relacionado à verdade escriturística. Cada atitude, cada acontecimento eu relaciono com a verdade de Deus. Era para ser assim. Esse é o ensino de Jesus. Esse é o ensino que nós vemos aqui através de Moisés. Queridos, mais uma vez, a gente vê como que a palavra é importante quando ele usa verbos como inculcarás, falarás.
atarás, escreverás. Faça isso, a palavra tem que estar muito clara diante de você, pois é a palavra do Deus do universo. Não é qualquer palavra, qualquer informação, é a palavra do Deus do universo. Então veja, a palavra deve ser aplicada a cada pessoa, aos indivíduos, papai, mamãe, os filhos, mas também à família como um todo, nas casas. E quando você lê aí, no final do verso 9, nas tuas portas, aqui é do lado de fora. Então era também para a sociedade como um todo, essa palavra era conhecida, era anunciada, era testemunhada. A palavra não fica só comigo, não fica só conosco, da família da fé, ela vai para aqueles que ainda não conhecem, que precisam ouvir. Queridos, versos de 1 a 9, então, fala para nós desse amor, compromisso de toda pessoa com Deus e sua palavra. Porque se a palavra é Deus revelado, conhecer a palavra é conhecer Deus. E se eu e você queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos conhecê-lo pela revelação da palavra. Precisamos conhecer a palavra. Então, estamos diante dos versos de 1 a 9 da palavra. Mas há um porém nos versos de 10 a 16. Olha a advertência que Deus faz ao seu povo através de Moisés. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Esquecer de Deus como consequência de esquecer da palavra de Deus. Se eu esqueço da palavra de Deus, eu estou esquecendo de Deus. Queridos, o Espírito Santo ensinou através do apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus. No entanto, quando a gente lê esse texto e essa advertência, o povo pode se esquecer do amor de Deus. E ao esquecer do amor de Deus, vai se afastar dele. E vai sofrer as consequências óbvias de quem anda sem orientação segura de Deus. A obediência do povo de Deus é motivada pela gratidão e amor em resposta à graça de Deus. Deus livrou da escravidão, da servidão no Egito. E tem um lugar preparado para vocês. Agora Deus vai dar esse lugar e há um problema seríssimo. O Deus que libertou, o Deus que proveu, o Deus que corrigiu, o Deus que revela seu amor, é o Deus da graça, o Deus que dá tudo. Então veja, o perigo está naquilo que eles estão recebendo. Eu estou levando para vocês para uma cidade, para uma terra, onde vocês não construíram cidades, a cidade está pronta. Você vai chegar e tomar posse da cidade. Vocês não vão precisar construir casas, as casas já estão prontas. Vocês não vão precisar furar poço, tem água em abundância. Vocês não vão precisar plantar uva e azeitona, tem vinho e azeite à vontade. Vocês vão receber tudo isso de graça. E o problema é que quando vocês receberem tudo isso, vocês podem se esquecer de mim, da dependência que vocês têm de mim. Os versículos 12, 14 e 16, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, tem sempre um não. E esse tríplice não é que nos chama a atenção para o perigo. Então, versos de 10 a 13, há o perigo de esquecer de Deus por causa da riqueza, por causa da abundância. Embora o desejo de Deus para o povo é que eles desfrutem da criação que Ele concede, então,
a vida plena, desfrutando desses presentes que Deus dá, há um risco de o povo, desfrutando dos presentes, esquecer do presenteador, esquecer da graça de Deus. Então, começa no verso 10, a promessa da terra. Estou levando vocês para uma terra, e eu vou dar essa terra a vocês. E segue pelo que eu já testemunhei aqui, que você está lendo no texto. Então, há uma advertência. Cuidado para mim e para você. A plenitude pode nos levar ao esquecimento, especialmente de onde nós viemos, o que Deus fez e quem Ele é. Ter muito, sobrando, sem muito esforço para conquistar, pode levar-nos a esquecer que Deus nos resgatou, que Deus nos libertou, que Deus tem nos sustentado. Olha o verso 12. Guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O segundo não, verso 14. Não seguirás outros deuses. O perigo de abandonar Deus, o único Deus verdadeiro, por causa dos outros deuses ao redor. Veja o verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Então, cuidado, porque a tentação é muito forte da gente querer andar como o mundo anda, seguindo os deuses que estão à nossa volta. Trata-se, então, da sedução, queridos, de viver como o outro vive, pensando experimentar a mesma alegria, e digo para você, falsa alegria, que ele experimenta. Seguir outro Deus seria a mesma coisa de dizer não à graça do Deus revelado, do único e verdadeiro Deus. E o verso 16 tem outro Deus, outro não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora o perigo é esquecer de Deus porque duvida dele, do seu poder, da sua ação por causa das dificuldades. Moisés está relembrando um episódio logo depois que o povo saiu do Egito. Esse relato que ele registra aqui, que ele faz menção, está em Êxodo 17, a partir do versos de 1 a 7. É quando o povo está murmurando porque não tem água. Mas essa não é a primeira murmuração do povo, é a quarta murmuração do povo. Logo quando o povo sai do Egito, tem a primeira murmuração. Eles estão diante do Mar Vermelho e não tem como atravessar. O exército está atrás. Ali nós temos a primeira murmuração. Aí temos a segunda murmuração, quando o povo está no deserto de Sur, tem água, mas a água é amarga. Então ali, Deus usa Moisés e ele purifica a água. A terceira é quando o povo reclama por comida, Êxodo 16. E agora, Êxodo 17, quando Moisés usa esse incidente do passado para adverti-los quanto ao problema do futuro. O que significa, então, essa referência de Moisés? Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Tentarás e tentaste, 2 vezes a palavra se repete numa afirmação breve, pequena. Tentar significa provar se alguém realmente é ou fará o que diz ser ou fazer. Então, o que Moisés está dizendo é, vocês vão esquecer de Deus, porque diante das dificuldades, vocês podem esquecer de Deus. Diante das dificuldades, porque vocês vão pensar que Ele não é quem diz ser e nem pode fazer o que diz fazer. As dificuldades podem fazer com que vocês se esqueçam. Mas veja, se tentar é buscar provar se alguém realmente faz o que diz fazer, eles estão esquecendo o que Deus já fez. Queridos, como querer provar Deus para ver se Ele vai fazer o que Ele diz fazer, se eu já tenho um histórico de tudo o que Ele fez e tem feito na minha vida? Então, Moisés está dizendo, cuidado, vocês podem esquecer de Deus por causa das dificuldades, se vocês quiserem questionar quem é esse Deus. Então você deve olhar para tudo que Ele já fez. Então há um perigo rondando em todo o tempo. O meu coração, o seu coração. O nosso coração é pecaminoso.
2, há um mundo sedutor. 3, há um inimigo, o diabo, nos cercando. E cercava o povo de Israel. Por isso, essa advertência de Moisés ao povo. Deus conhece o coração do homem, queridos, o meu e o seu, e sabe da nossa tendência em abandoná-lo, esquecer quem ele é, das suas maravilhas, da sua grandeza. Abra em Deuteronômio, capítulo 11. Olha o que novamente Moisés vai dizer um pouco à frente ao povo. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam numerosos como os dias do céu acima da terra. Aquilo que se repete é porque a gente precisa frisar bastante, porque há o risco de se esquecer dessas verdades. E o que significaria abandonar essa palavra? Significaria abandonar o próprio Deus. Qual o resultado de se abandonar a palavra de Deus? Não conhecer Deus. Qual o resultado de não conhecer Deus? Juízes, capítulo 2, versos de 10 a 13. Vou esperar você abrir. Juízes, capítulo 2, versos de 10 a 13. Olha o testemunho que nós temos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Uma geração que não conhecia Deus, abandona Deus. Uma geração que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus e vai abandoná-lo. E é por isso que Moisés precisa fazer essa advertência. Então, existe uma palavra maravilhosa que revela quem Deus é. Existe uma palavra maravilhosa que nos adverte dos perigos que nos rondam. Existe uma palavra que traz uma promessa, versos 17 a 19. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem feito. Qual é a promessa? Existe uma terra, eu estou dando a terra para vocês, mas não é só isso. Eu estarei lá com vocês, livrando-os dos inimigos. Se vocês se voltam para a minha palavra, eu estou com vocês. Estando com vocês, porque a minha palavra significa eu com vocês, vocês estarão fortalecidos e sustentados diante dos inimigos. Eu vou livrar vocês. Queridos, eu e você precisamos estar diante da palavra, com o coração cheio da palavra, porque isso é experimentar o poder de Deus para nos dar vitórias diante dos nossos inimigos. E pense que o seu primeiro e maior inimigo é o seu próprio coração, que te leva a pecar. Então há uma promessa nessa palavra. Eu estarei com vocês na terra que eu estou dando e vou livrar vocês dos inimigos. Mas para isso eu preciso estar com a palavra. Eu preciso conhecer a palavra, porque significa conhecer o próprio Deus. Há uma ênfase clara na obediência aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos. Eu preciso conhecer, estar diante dessa palavra,
porque há uma promessa de que Deus está comigo, agindo na minha vida. E a última parte, o testemunho. O ensino e o testemunho. Veja, o verso 20 é uma palavra direta aos pais, como ele fez nos versos de 6 a 9. Nos versos de 6 a 9 ele diz: pais, você tem que inculcar essa palavra a teus filhos, você tem que falar dentro de casa, fora de casa quando você caminha, quando você vai deitar, quando você vai levantar. Você tem que ter essa palavra como que amarrada na sua mão, como presa nos seus olhos, na testa, diante dos seus olhos. Você põe essa palavra espalhada dentro da sua casa, nos umbrais de tua casa, mas põe também para o lado de fora. Aí ele volta. Verso 20 ele diz: quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aqui nós temos um caminho de discipulado para que Deus seja glorificado, enquanto o povo cumpre a missão que tem de testemunhar de Deus. Queridos, o texto fala do discipulado em casa. O texto está chamando a atenção dos pais de como eles devem aproveitar cada momento da vida com os filhos para falar de Deus. Crianças têm uma idade que perguntam muito, e os pais aqui sabem. Alguns vão chegar lá ainda, que a criança dá muito novinha. Mas perguntam muito. E olha o que ele está chamando a atenção. Verso 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, você vai responder. Agora, uma exortação para nós aqui, pais. Esse contexto, esse ensino no contexto familiar, às vezes é tão... Faltou a palavra. Renunciado, não era essa não, mas vai essa. Renunciado por nós, abrimos mão disso. Ou fazemos de uma maneira tão assim, superficial, porque veja comigo, Moisés poderia ensinar o seguinte: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam esses estatutos, juízos, testemunhos que Deus nos mandou obedecer, a gente poderia responder indo direto para o 24. O Senhor nos ordenou que a gente cumprisse. Não é assim às vezes que a gente faz? Pai, por que isso? Porque é assim. Pai, por que eu tenho que fazer? Porque eu estou te mandando. E aí a gente pede a oportunidade de relacionar essa dúvida com a grandeza, a majestade, o poder do nosso Deus. E é isso que Moisés está ensinando para nós pais. Não dê uma resposta direta. Fazemos isso porque Deus mandou. Por que nós tomamos a ceia, papai? Por que eu não posso tomar a ceia, papai e mamãe? Porque Deus disse que é só os adultos. Porque Deus disse que só quando entregar a Cristo a vida. Use o momento para ensinar quem Deus é, o que Ele está fazendo, qual o nosso plano envolvido nisso. Então, essa instrução do dia a dia, no contexto familiar, dentro de casa, segundo as cerimônias vividas pelo povo, pelos pais, era um meio pelo qual Deus seria testemunhado para receber glória. Então, as cerimônias não são meras formalidades. Quando eles estivessem participando da Páscoa, por exemplo, Êxodo 13, 14, a criança ia perguntar: papai, o que é isso? E aí tinha a oportunidade de falar: olha, nós éramos escravos, nós fomos livres, Deus nos libertou e agora nós celebramos essa vida. Então, nossos filhos devem ver os pais orando, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho,
aconselhando, orientando alguém pela palavra, jejuando, cuidando do outro. Porque aí onde ele vai perguntar, papai, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor deu esse dinheiro para essa pessoa? E nós vamos poder pregar o evangelho para eles. Mas eu temo, queridos, que muitas vezes os nossos filhos têm visto os pais gastar muito tempo na internet. O que sobra no WhatsApp. Ouvindo os pais falando mal de outras pessoas. Seja o governo, seja um político, seja um irmão da igreja, seja o pastor, um presbítero, um diácono. E aquilo está sendo ensinado, aprendido. Porque ele está no contexto do lar, o lugar onde ele tem confiança, segurança. A primeira coisa que nós podemos notar nesse texto é que as oportunidades para eu pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, surge enquanto eu estou vivendo esta palavra. Eles estão diante da obediência dos testemunhos e estatutos quando o filho pergunta, papai, o que é isso? Então, queridos, somente se os próprios pais estiverem visivelmente vivendo e praticando a palavra, que surge a oportunidade de você testemunhar para o filho. Então a responsabilidade começa comigo e com você, que somos pais. E eu creio que aqui nós temos, mais uma vez, uma parte para a resposta do porquê que nossos filhos, ou filhos de crentes, estão distantes do Evangelho. É porque os pais falaram de Deus, mas as atitudes gritaram contra isso. Eu posso falar e ser ouvido pelo meu filho, mas se eu agir contrário ao que eu falei, isso é um grito para o meu filho. Então ele não obedece. Isso é hipocrisia. Eu não quero viver assim. Outro alerta para nós, que o texto traz, é que esse Deus revela por sua palavra um caminho claro de como você deve responder para os seus filhos as perguntas. Moisés poderia ter instruído. Se ele perguntou no verso 20, responda no verso 24. Deus ordenou, ponto, a gente cumpre porque ele é poderoso. Mas veja como que Moisés diz que a gente tem que responder. Siga comigo. Verso 21. A resposta é assim. Então dirás a teu filho. 1. Éramos servos de Faraó. Éramos escravos. Estamos sob o efeito da queda. O pecado veio sobre nós, sobre a humanidade, e nós nos tornamos escravos. Porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Redenção. Deus veio, Deus libertou, Deus resgatou. O Deus que é todo-poderoso. Então, ele está refletindo quem Deus é, um Deus poderoso, enquanto ele está mostrando tudo isso revelado na palavra. Verso 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas. Olha que Deus é esse, filho. Grandes e terríveis. E ele fez tudo isso contra o Egito e contra o Faraó. Há um julgamento. Deus trata o pecado e o pecador conforme a sua justiça. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque nós mesmos não temos como receber salvação. Verso 23, dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra. Queridos, veja se isso não está apontando para o propósito de Deus de estar reunido com o seu povo, e apontando muito mais ainda para a consumação de todos os tempos, quando Deus reunirá o seu povo na terra que ele preparou. É assim que a gente ensina os filhos, quando eles perguntam. Eu falo do que acontece no mundo ou que se experimenta no mundo por causa do pecado. Eu falo do que Deus providenciou por causa do seu amor e propósito de redimir o seu povo. Falo do que ele tem preparado para a gente viver, aguardando aquele glorioso dia. Então eu ensino para ele, para ela, para os nossos filhos, respondendo com toda a palavra, com todo o evangelho. O verso 24, ele diz: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus. Para quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Para o nosso perpétuo bem. Vamos falar juntos? Para o nosso perpétuo bem. Não terá fim. Glória a Deus. É por toda a eternidade. Então aprendemos a viver em obediência e reverência para desfrutar das bênçãos da redenção.
Aquilo que Deus fez é respondido por mim e por você em obediência. Então a resposta do pai para a pergunta do filho é: filho, nós obedecemos porque fomos salvos por um Deus maravilhoso. Nós amamos esse Deus. Então nós queremos seguir o que Ele nos orienta, o que Ele nos ensina. Então, pais, sejamos intencionais. Não deixe passar as oportunidades quando o filho pergunta alguma coisa. Aquilo que está acontecendo no dia de dificuldade, pregue o evangelho da graça a seu filho. Apresente para ele como que Deus é e como Deus se revela. A educação começa em casa. Concluindo, queridos, da palavra se dá ao revelar o caráter de Deus. Deus se revela na palavra, e na palavra eu conheço quem Ele é. A sua vontade para a nossa vida. Ele nos adverte dos perigos, reafirma a promessa de salvação e transformação. E diz para mim e para você: descanse no que eu estou preparando, porque há um lugar preparado para você. Então nós vimos a importância dessa palavra na vida da família, a começar pelos pais. Pais, guardam essa palavra no coração, conhecem quem é esse Deus, experimentam o poder desse Deus, a vontade desse Deus, conhecem o plano desse Deus e então amam a Deus. E aí começam a testemunhar aos seus filhos. Esse processo educativo é essencial, fundamental para a preservação do povo de Deus lá e é para mim e para você hoje. Então esse processo educativo se dá em duas instâncias. Em casa, pai e mãe ensinando os filhos, mas também na igreja, através da escola bíblica dominical como um dos momentos que nós temos. O texto deixa claro isso para mim. Nós vimos de 6 a 9 que o lar é essencial nesse processo, onde a criança passa a conhecer o caráter e o poder de Deus na convivência com seus pais. Então ele vê no testemunho do pai e da mãe, ele ouve e é ensinado na conversa e também no relacionamento maior, familiar, seja a igreja como um todo, seja fora da igreja. Mas olha só, Deuteronômio, capítulo 31, abra, por favor, versos de 9 a 13, nós vemos agora a segunda instância, onde sacerdotes e anciãos, líderes espirituais do povo, deveriam ensinar a todo o povo os estatutos, os mandamentos, as verdades. 31:9, Deuteronômio 31:9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, os sacerdotes e todos os anciãos de Israel, os líderes espirituais do povo, receberam a palavra. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Glória a Deus. Então, a escola bíblica dominical é um presente de Deus para nós. Lugar onde nós, pais, seremos capacitados para vivermos essas verdades e onde nossos filhos também serão ajudados naquilo que nós já estamos fazendo para conhecerem esse Deus e viverem para esse Deus. A escola bíblica dominical é um espaço onde nós vemos a palavra de Deus, Jesus encarnado, sendo ensinado e pregado. A nossa escola bíblica dominical é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus que é ensinado nessa igreja e é apresentado como o Senhor Todo-Poderoso. E a escola bíblica dominical, ela não pode, queridos, substituir o discipulado familiar. Pais, é nossa responsabilidade. E quando eu digo pais, é nossa responsabilidade, não pense que isso é só enquanto eles têm até 10, 11 anos. Ele pode estar casado e você tem a responsabilidade de discipular seu filho e continuar ensinando as verdades do Evangelho.
porque ele é pecador e só ficará livre disso na glória. Então, vamos desfrutar da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer nossa inscrição, pedir a orientação do Espírito Santo, qual classe que nós vamos participar. Vamos dedicar ao estudo da palavra. Vamos ler essa palavra, vamos compartilhar uns com os outros na classe. E vamos desfrutar daquilo que é um presente de Deus para nós. Eu quero concluir com uma citação da nossa confissão de fé sobre a palavra, no capítulo 1, o item de número 5. Por favor, acompanhe. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, dar toda glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem em Cristo Jesus, as suas muitas outras excelências incomparáveis e a sua completa perfeição. Todos esses argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Você tem disponível isso no seu aplicativo, nossa confissão de fé, para você ler de novo. Mas veja, é o Espírito Santo que aplica. E ele aplica pela palavra, com a palavra. Eu e você lemos, estudamos, buscamos. O Espírito Santo aplica e nos faz viver. Queridos, aonde que começa a educação cristã? A educação cristã começa em casa. Para começar em casa, começa onde antes? Na minha vida. Na minha vida. A educação cristã começa na minha vida. Para que então alcance os meus filhos, alcance os meus amigos, alcance as pessoas à minha volta. Educação cristã, por onde começar? Começar colocando o nosso coração, a nossa mente, diante dessa palavra, para que sejamos tomados por ela. Feche seus olhos, por favor. E diante daquilo que Deus falou ao seu coração, faça a sua oração. Seja ela dirigida pelo Espírito Santo nessa hora. Mas talvez você que ouviu essa palavra nessa manhã ainda não é um discípulo de Jesus. O Espírito Santo ainda não habita em você. Mas o seu coração ardeu ao ouvir essas verdades. E você quer desfrutar de orientação segura da parte de Deus e de uma intimidade com Deus que te ama. Eu convido você a reconhecer o seu pecado. O pecado de querer andar por conta própria, de não obedecer à vontade de Deus e pedir a Ele perdão e capacitação que só Ele pode te dar de viver. Peça para Ele abrir o seu entendimento para você compreender essas palavras. Peça para Ele lhe dar salvação em Jesus, pois é somente Ele que pode fazer. Deus, o Senhor está nesse lugar. Tu és o Deus onipresente. Não há lugar no universo onde o Senhor não esteja.
Mas nesse lugar o Senhor está com os olhos e ouvidos atentos à oração do teu povo. E por tua graça e teu amor, Pai, é que nós nos colocamos diante de ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pecamos quando não obedecemos a tua palavra, quando não testemunhamos, não discipulamos, quando não anunciamos, quando não vivemos. Obrigado pelo teu perdão, Pai. E aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã é o que nós queremos viver. Inclina o nosso coração ao Senhor. Inclina o nosso coração à tua palavra. Que seja a primeira coisa abrir os olhos, falar contigo e ouvir ao Senhor. Queremos ser tomados por ti. Queremos te conhecer em intimidade profundamente, e é a tua palavra que nos levará a isso. Ah, Deus, queremos te amar mais. Então leva-nos a ti mesmo. Livra-nos de pecar contra ti. Livra-nos, Deus, nós não queremos. A nós, pais, pedimos, Senhor, tem misericórdia, nos ajude a organizar nosso tempo, nossa vida, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam vistos em nós pelos nossos filhos, em como falamos, como nos comportamos, como reagimos, como conduzimos a vida. É nesse contexto familiar, Pai, que o Senhor inicia essa obra de transformação do teu povo e de resgate do teu povo. Obrigado pela certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Eu oro por aqueles que ouviram ou ouvirão essa mensagem. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, e possam se dobrar diante de Jesus, entregando a vida a Ele como seu Senhor e Salvador. E tudo isso glorifica o teu santo nome. É a oração que fazemos, Pai, em nome e para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.